Graça e paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que possamos entender que quem nos protege é Deus. Nós não podemos confiar no homem, porque o homem não pode nos livrar do mal. Somente Jesus, somente Deus pode nos abençoar e cuidar de nós. No Salmo 118 está escrito que nós não devemos confiar em príncipes, porque o nosso socorro vem do Senhor. Somente o Senhor Jesus tem poder sobre o mal. As pessoas podem até ter boa vontade de nos ajudar e de caminhar conosco, mas somente o Senhor Jesus tem poder sobre o mal. Em Gênesis 6 nós vemos a história de Noé. Todo mundo conhece a história de Noé. Da menor criança à pessoa mais adulta, todas as pessoas que já ouviram a palavra de Deus em algum momento da sua vida, ouviu a história de Noé. Porque a humanidade estava completamente corrompida. As pessoas não tinham mais amor entre as pessoas. As pessoas não amavam a Deus, elas estavam longe de Deus. Elas tomavam as suas próprias decisões. E o nosso coração, ele é enganoso e ele é corrompido. Quando nós tomamos as nossas próprias decisões, nós tomamos decisões contrárias a Deus, contrárias ao nosso próximo. Assim estava a terra. Cada um olhava para si próprio e não se importava com o outro. Por isso, o mundo estava, as ideias totalmente corrompidas. Não existia mais justiça na terra. As pessoas, cada um era seu próprio árbitro. Ninguém seguia as leis, ninguém obedecia à lei, nem a lei de Deus, nem a lei dos homens. Então está escrito assim: viu o Senhor Deus em Gênesis 6, 5. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o coração do homem era mau, assim como nós vemos hoje. Assim como nós vivemos hoje num mundo deturpado, cheio de pessoas arrogantes, pessoas que não pensam umas nas outras, pessoas que não se importam em ganhar dinheiro apesar das outras, pisando nas outras, matando as outras pessoas, prendendo as ideias das pessoas. Pessoas são presas por ideias e não por ações, não por atitudes. Se qualquer pessoa é contrária à ideia de uma outra pessoa, aquela pessoa é cancelada na vida daquela pessoa. E isso está acontecendo entre as famílias, dentro das famílias. As pessoas deixaram de buscar a Deus, de buscar a verdade de Deus, de buscar os ensinamentos de Jesus para seguir, para ser o que conduz a sua vida. Por isso, nós precisamos voltar a Deus, porque o que aconteceu aqui em Gênesis? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. É claro que o Senhor Deus, essa palavra arrependo aqui não está corretamente não foi
uma palavra bem assertiva, porque Deus não se arrepende. Deus não conhece, Deus já conhece o futuro e ele já sabe o que vai acontecer. O que está acontecendo aqui é que o Senhor Deus, diante de tamanha maldade, ele fala: não consigo mais ver tanta maldade. Porém, o que aconteceu? Eis que Noé era porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O Senhor Deus decidiu que ia destruir toda a terra, todos os animais. Porém, ele encontrou um homem justo. E por causa de um justo, o Senhor não destruiu tudo. Deus permaneceu a terra, permaneceu um animal, porque o Senhor Deus livrou esses animais colocando-os na arca. O Senhor deu ordem a Noé: construa uma arca e leve contigo a sua família. Então, o Senhor Deus poupou Noé e sua família. Não fala que a família de Noé andava com Deus. Fala que Noé andava com Deus. Então, por amor a Noé, o Senhor Deus preservou a vida da família de Noé e de um casal de cada um dos animais que o Senhor Deus determinou que entrasse na arca. Assim é o nosso Deus. Ele, quando ele olha da terra e ele vê que os seus filhos o adoram, que os seus filhos o buscam, que os seus filhos o amam e procuram viver os seus ensinamentos, mesmo que a maldade seja muito grande e que o Senhor esteja a ponto de destruir tudo, por amor àquelas pessoas justas, o Senhor não destrói. O Senhor nos livra, o Senhor cuida de nós. Noé entrou na arca, o Senhor Deus fechou a arca por fora. Noé entrou na arca com a sua família e aqueles animais determinados que o Senhor Deus disse a ele, e Deus fechou a porta por fora. Então o Senhor cuidou da família de Noé. Por amor a um justo, o Senhor os livrou. O Senhor ama as nossas famílias. O Senhor nos ama. Se nós andamos com o Senhor Deus, nós seremos protegidos da maldade pelo Senhor Deus. Quem é a nossa arca hoje? A nossa arca é o Senhor Jesus. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, que nós aceitamos Jesus e que nós passamos a obedecer os seus ensinamentos, nós estamos protegidos da maldade. Nós teremos dificuldades, mas o Senhor Deus não permitirá que o mal nos toque. O Senhor Deus, ele vai nos guardar. Jesus, quando ele estava lá se despedindo dos seus discípulos, ele disse numa oração, em João 17, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és o Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quem é a nossa proteção é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos protege e nos livra do mal. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Ele prepara o nosso caminho. Jesus, é a porta por onde nós podemos entrar no seu reino. Somente através de Jesus
nós podemos entrar no reino de Deus e sermos separados do mundo perverso, do mundo que não tem Deus, do mundo cheio de maldade, do mundo que não serve ao Senhor. Por isso nós estamos protegidos pelo Senhor Deus, pelo Senhor Jesus. Jesus veio ao mundo, viveu como nós. Ele venceu as tentações e ele venceu a morte, para que nós pudéssemos ter vida plena, vida espiritual. O Senhor Jesus nos protege, Ele nos livra do mal e Ele caminha conosco. Ele diz que mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos direcionar e para caminhar conosco esta caminhada difícil, a caminhada do deserto. Nós caminhamos pelo deserto, mas nós somos protegidos pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós cremos em Ti, nós te amamos e nós confiamos em Ti. Nós sabemos que somente através de Ti nós somos libertos do mal. Nós podemos viver uma vida descansados no Senhor, porque o Senhor caminha conosco. Ó Senhor Jesus, eu te peço por cada um que está ouvindo esse vídeo, que cada um possa sentir o teu amor, o teu cuidado e ver, Senhor, as maravilhas que o Senhor faz, o nível de proteção que nós temos, porque o Senhor cuida de nós. A cada dia nós podemos enxergar o teu cuidado em nossa vida, os livramentos e o amor para conosco. Obrigado, Senhor, por isso. Gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor veio, o Senhor viveu uma vida assim como nós. Por isso o Senhor conhece as nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nasceu e porque o Senhor cresceu e porque o Senhor viveu e deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter vida e vida plena no Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê um dia abençoado, Senhor, que nós possamos te conhecer a cada dia mais e mais. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, a nossa falta de esperança. Perdoa, Senhor, porque nós muitas vezes cremos em príncipes, esperamos de homens, quando na verdade a nossa libertação vem de Ti. É no nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados, que eu oro. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Obrigada por ver o vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal e também deixe um comentário aqui embaixo para que nós possamos crescer cada dia mais no conhecimento e na graça de Jesus. Amém.